Essa história é real. Aconteceu comigo em 1968, quando eu tinha 17 anos. Meus pais e eu nos mudamos para uma propriedade no interior do Paraná, uma casinha antiga e distante de tudo, abandonada há anos, cedida pelo patrão do meu pai. Não conhecíamos nada da região, nem as lendas que rondavam aquele lugar. No começo, parecia que finalmente a sorte estava do nosso lado. O emprego do meu pai era bom e não precisávamos mais pagar aluguel. Mas, ao final do 6º mês, as coisas começaram a mudar. Eu era a única que parecia ouvir o que acontecia à noite. Eu ouvia passos, pequenos e leves, como de uma criança, e um cantarolar baixinho que parecia ecoar pela casa, mesmo estando todas as portas e janelas bem trancadas. Os passos vinham de fora e paravam sempre em frente ao meu quarto. Eu apertava o terço nas mãos e começava a rezar, sem coragem de abrir os olhos. Meus pais diziam que era coisa da minha cabeça, mas eu sentia que não estava sozinha. Num dia de chuva forte, o pai precisou viajar com o patrão e ficamos só minha mãe e eu na casa. Ele tinha instalado uma bomba carneiro no rio próximo para puxar água até a casa. Era responsabilidade minha cuidar da bomba, principalmente em dias de chuva, para que não fosse arrastada pela correnteza. Por volta das 9 da noite, minha mãe me lembrou disso e, furiosa, mandou que eu fosse buscar a bomba debaixo daquele temporal. A chuva era gelada e me deixava completamente encharcada. A escuridão era profunda e a chama do lampião jogava sombras tremulantes ao meu redor, dando formas assustadoras a cada árvore e arbusto. Quando finalmente cheguei perto do rio, foi que a ouvi. Um cantarolar suave, delicado, quase como uma melodia infantil. Levantei o lampião e a vi. Uma menina de costas para mim, com cabelos loiros prateados que brilhavam sob a chuva. Estava descalça, vestida com uma roupa antiga, suja e rasgada, e parecia perdida, alheia ao frio e à chuva que caíam. Meu corpo ficou paralisado. Fechei os olhos por um instante, tentando reunir coragem para me mexer, mas, quando os abri, a menina tinha desaparecido. Com mãos trêmulas, retirei a bomba do rio e comecei a caminhar de volta para casa. Foi aí que, no meio do caminho, novamente ouvi aquele cantarolar, agora mais próximo. Ao levantar o lampião, vi a menina parada, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram tristes e o rosto pálido me causava um calafrio. Ela não dizia nada, mas seu olhar parecia um aviso, como se implorasse para que eu saísse dali. Foi quando percebi um movimento atrás de mim. Com o coração disparado, virei-me lentamente e vi um vulto alto e esquelético. Parecia um cadáver de pé, com pele murcha e ossuda, os olhos vazios e a aparência de algo que não deveria estar ali. A criatura ficou imóvel por um segundo, que pareceu uma eternidade. Não esperei para ver mais. Corri com todas as forças em direção à casa, sem olhar para trás, sentindo o vento frio da noite e o som dos meus próprios passos apressados. Atrás de mim, ouvia passos pesados e o arrastar das sombras, até que finalmente alcancei a porta. Minha mãe me esperava na entrada, pálida e com um olhar assustado. Ela me contou, com voz trêmula, que enquanto eu estava fora, tinha ouvido o mesmo cantarolar de uma menina vindo de dentro da casa e visto uma figura pálida passando pela sala. Sem saber ao certo o que fazer, passamos o resto da noite em claro, rezando. A partir daquela noite, o tormento aumentou. Sons de passos, murmúrios e o estranho cheiro de terra úmida passaram a nos rodear. Não demorou para que pedíssemos ao patrão do meu pai para nos mudar de lá. Ele nos olhou com um rosto sério, como se já conhecesse o que estávamos passando, e consentiu. Deixamos aquela casa e nunca mais voltamos. Mas até hoje, há noites em que acordo e, por um instante, ouço um leve cantarolar, como um sussurro vindo de longe.